Bora falar de Corinthians e Internacional, que se enfrentam com a difícil missão de superar, o Corinthians está com essa difícil missão de superar o 2-0 da primeira partida e avançar para as quartas da Copa do Brasil. Para isso, vai tentar contar com uma conexão diferente que o time tem com a sua torcida. Bem-vindos ao hospício! Gaviões! 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 Não é qualquer jogador que se dá bem por aqui. Até porque esse povo é fiel a um princípio. A gente precisa dessa entrega, a gente precisa que o jogador, por mais que ele não tenha realmente um primor técnico, que ele demonstre que ele está se empenhando. E ele precisa correr, ele precisa jogar, ele precisa ter vontade para vencer por isso daqui. É algo que o torcedor se acostumou a ver nesse elenco. Como se o Corinthians não tivesse apenas nas pernas, mas no coração de quem entra em campo. Eles sempre postam algum tipo de, declaração, ou eles dão satisfação sobre alguma coisa, eles estão mais engajados para fazer parte da torcida. Acho que desde 2024, com esse elenco mais novo, a gente começou a respirar um pouco mais junto com eles. Hugo, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Ranielli, Garro, todos chegaram em 2024 e deram uma espinha dorsal ao clube. Eu acho que a identificação, né? A gente tem uma identificação muito forte com a torcida, então acho que isso tem conectado a gente com a torcida tá vendo que a gente está correndo bastante, então acho que isso sim tem auxiliado na nossa conexão com os torcedores. A entrega trouxe títulos. A sequência de Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa acabou com um jejum de 6 anos sem conquistas. Foram dias felizes em Itaquera que chancelaram uma certeza. A torcida pode confiar no time em dias como hoje, na decisão contra o Internacional. Eu vi elencos assim do Corinthians, monstruosos também, né? E todos, eu acho que esse daqui não se difere de nenhum, tá? Como se não bastasse a conexão entre time e torcida, esse grupo de jogadores tem uma espécie de porto seguro para atingir objetivos. É aquele tipo de amizade que topa tudo, sabe? Dos aniversários, às aulas de surf juntos. É um elenco que é muito amigo, então eu vejo que o nosso sucesso é mais por isso, porque a gente se dá muito bem dentro e fora de campo. É de conexão em conexão que os corintianos se reconhecem e compartilham daquilo que os fez ser Corinthians. Joga com raça e com coração. É o time do povo, é o Coringão. Vai, Corinthians! Pois é, essa conexão pode fazer a diferença, mas qual é o tamanho da montanha que precisa escalar o Corinthians para conseguir reverter essa desvantagem de 2-0 no placar? O jogo já começa com isso, 2-0 para o Inter. A montanha é alta. É alta mesmo. Dá para escalar? Dá para escalar. O Corinthians tem essa tradição realmente de raça, de força, de dedicação. Times do Corinthians com menos qualidade técnica já conseguiram grandes vitórias, né? O Corinthians passou por um período, depois do Paulista de 2019, o Corinthians teve a sua maior década, né? Na década de 2010 até 2020, depois de 2019, o Corinthians passou por um período de qualidade técnica muito baixa. E aí só a raça não resolve. Né? Só a disposição, só a raça não resolve. Esse time tem disposição, tem raça, tem qualidade técnica também. Mas não está conseguindo colocar a qualidade técnica. E isso vai ser necessário só no grito, só na vontade, só na disposição. Fica difícil fazer 3 gols no Inter, pelo menos 2 para levar para os pênaltis. Esse time tem que colocar a qualidade técnica que tem de bons jogadores em campo, junto com a raça, junto com o apoio da torcida, junto com a empolgação. Senão, não vai vencer o Inter por 2-0, por 3-0, só no empurrão da torcida, porque você poderia fazer isso com um time com uma capacidade inferior, não a capacidade que tem o Inter. O Inter mostrou na primeira partida, e acho que mostrou nessa volta de temporada, que está melhorando. E também tem jogadores de qualidade. E também não vai se intimidar apenas pela questão estádio, que a gente sabe que é relevante. Então, o Corinthians tem que jogar bola.
Vamos chamar o Vini Bueno aqui para o nosso papo, ao vivo, direto da redação do Esporte em São Paulo. Tá chegando aqui para contribuir com a gente e tentar decifrar um pouco de qual será o plano de Fernando Diniz para esse jogo de logo mais à noite, para que o Corinthians consiga reverter essa desvantagem. E aí, Vini, tem a tua bola de cristal aí pronta para nos dizer o que pensa Fernando Diniz? Bom dia. Tudo bem, Kelly? Bom dia para você, para o Lofredo, todo mundo ligado no News. Eu até tenho, mas esqueci em casa, não sabia que eu ia precisar usar hoje. Assim, o Lofredo falou e eu assino embaixo, essa coisa de raça. Muitas vezes a gente ouve na arquibancada, raça, raça. E às vezes o que falta é bola mesmo, falta futebol. O Corinthians vai ter de aliar as duas coisas. Só raça não vai ser suficiente, mas é um jogo que precisa ali de brio, precisa de entrar na mesma vibe que vai estar na arquibancada, porque a torcida certamente vai abraçar. Tem uma iniciativa muito legal das organizadas do Corinthians de cantarem absolutamente a mesma coisa do começo ao fim do jogo, de não ficar aquela coisa, cada canto tá cantando uma coisa, cada arquibancada tá num ritmo, tá numa pegada. Então a atmosfera vai estar daquele jeito que a gente conhece. Mas tem que resolver dentro de campo. E aí talvez more o problema, porque do meio para trás o Corinthians fica com a bola, constrói bem, e do meio para frente tem tido muita dificuldade para fazer gols, que é o que o Corinthians vai precisar fazer, pelo menos 2 para levar para os pênaltis ou 3, para avançar direto sem precisar das penalidades. Sem Yuri Alberto, o Corinthians perde demais. E nos últimos meses, nos últimos anos, a gente se acostumou a ver o Corinthians tendo dificuldade de escalar os seus 3 principais jogadores juntos do meio para frente, o chamado trio Jim. Ora não tinha o Garro, mas tinha uma dupla de ataque muito forte, com Memphis e com Yuri. Ora não tinha o Memphis, mas tinha o Garro para pifar, tinha o Yuri. Quando você não tem o Memphis, quando você não tem o Yuri e você tem o Garro, que não vive o seu melhor momento, o Corinthians vai ter muita dificuldade. Pedro Raul é quem deve jogar, não, é quem foi testado. Não fala isso, não. E aí, se a gente pega os números assim, dá para entender por que o torcedor tem restrições. Pedro Raul não marcou nenhum gol no ano. O último gol que ele fez foi em dezembro do ano passado pelo Ceará. O Guinegão tem 1 gol só. Acho até que o Guinegão jogou pouco, jogou menos do que deveria. O Fernando Diniz não ajudou muito o garoto em jogos que dava para rodar, para dar minutagem, e aí quando precisou, jogou na fogueira. O Guinegão tem só 1 gol no ano, no Campeonato Paulista, e o Linger, que também poderia jogar, ele tem 2 gols na temporada. Então, quando o Yuri não joga, o Corinthians tem muitos problemas, muitas dificuldades. Não existe assim motivo, quer dizer, existe. A lesão do Yuri é um motivo. A lesão do Yuri é um motivo, mas olha só, o Pedro Raul como titular não faz muito sentido pra mim, sabe? O que você faria se tivesse a prancheta? O time do Fernando Diniz não joga... Nossa, sim. Tô pensando com estilo Fernando Diniz. Uhum. O time do Fernando Diniz não joga da maneira que... Assim, eu acho que o Pedro Raul tá num nível bem abaixo, tá? Pra ser titular do Corinthians, mas ele tem uma característica forte, ele tem o valor dele e ele precisa que o time jogue para as características dele. Não adianta você colocar o Pedro Raul lá dentro da área e ficar tocando a bola para tentar entrar com a bola dominada na área, porque ele não vai te dar essa opção de movimentação. Você tem que colocar a bola para ele. E o time do Fernando Diniz não joga assim. Uhum. Então, as 2 outras opções, que são também fracas, pelo menos nos números, né? Acho que o Lingard um pouquinho melhor aí, com experiência. O Guinegão também não me parece um jogador, embora quando tenha ido bem, mas tem entrado lá no começo, né? Depois ele acabou caindo de produção, mas não me parece um jogador também com alto nível, assim. O Corinthians está apostando na juventude e é bom para fazer negócio também, né? Mas também não me parece um jogador assim para ser titular do Corinthians. Dentro das opções, mas o Pedro Raul seria a minha última. A minha também. A minha última. A tua número 1 seria o Lingard? Lingard, depois o Guinegão e depois eu até pensaria numa outra modificação tática, de repente, antes de colocar o Pedro Raul. O quê? De repente jogar com 2 atacantes lá na frente? Jogar com 2 goleiros. Não sei. O Alfredo não dá, né? As ideias, né, Vini? Mas Jogar eu entendo assim a preocupação do corintiano. Com 2 goleiros. Eu entendo a preocupação do corintiano, porque a desvantagem ela é grande, precisa fazer o resultado e precisa dos gols, e isso é muito importante. Por isso, uma dependência maior também dos seus atacantes. Mas existe uma possibilidade,
contando com o Pedro Raul ou com quem seja o seu centroavante titular, de tentar fazer esse Corinthians ter ainda mais agressividade e presença de área pelas laterais. Veja só, se for para jogar assim, só que não é o que o Corinthians vem apresentando, mas o Corinthians tem a chegada dos laterais. Naturalmente eles já chegam muito, né? Sim, vai colocar essa bola cruzada na área o tempo inteiro, desde o minuto 1. Porque assim, uma coisa é, também eu acho que a gente pega, eu particularmente pego no pé do Pedro Raul, fiz uma brincadeira agora, mas ele joga 10 minutos, 15 minutos, com o time desesperado na maioria das vezes, né? E sem jogar na característica dele. Também não é fácil. Mas sabe que eu acho que é um outro problema também, Lofredo, Kelly? Assim, quando o Pedro Raul entra nos minutos finais, beleza, a gente já entendeu, a estratégia muda. Vamos pro abafa, menos toque de bola, menos controle do jogo e mais bola na área. O que você espera de um cara que tem como a principal característica o cabeceio? Que ele participe desse jogo aéreo. Nem isso acontece. Depois que o Pedro Raul entrou no jogo de ida, no Beira-Rio, o Corinthians abusou de bolas alçadas na área e foram 2 cabeceios do Matheus Bidu. Então, é um cara que tem essa como a sua principal característica, pelo porte físico, pela altura, mas que não tem um bom posicionamento, que não tá com a confiança lá em cima, porque o Pedro Raul do Goiás era aquele que tava fedendo a gol. Joga a bola na área que ela vai sobrar para ele. No Corinthians, ele tá sem confiança, não vive um bom momento e acho que logo de início, você já começar com o Pedro Raul, você condiciona o time a ficar se desfazendo da bola demais. Acho que seria mais interessante você ter o Pedro Raul para uma emergência e para aquele abafa final. Começar logo de cara, eu acho que não é a melhor estratégia. Você vai ter que buscar um gol no final. Aí acho que faz um certo sentido, principalmente porque aí você tira algum jogador do meio de campo e vai colocar mais um atacante, você vai pro desespero e começa... Agora, do início, eu acho bem estranho. Acho bem estranho mesmo. Enfim. Vamos ver qual vai ser a decisão. O técnico tá ali vendo o dia a dia. O treino pode ter sido bom também. O treino tem com sido... ele, né? Testado como titular. O que acontece? A gente só tem as informações do que a gente vê no jogo, porque treino a gente não assiste mais. Pouca gente vem, escapa uma informação ou outra, mas efetivamente não se vê o treino. Pode ter acontecido alguma coisa ali, assim, que fez o Fernando Diniz pensar nisso, mas eu acho bem fora do padrão. Agora, Vini, há uma expectativa de Memphis Depay hoje à noite na Neoquímica Arena, mas não para jogar esta partida. Isso. Para ser reapresentado ao torcedor e de fato... Basicamente o que ele fez esse ano, né? De fato mostrar que assinou o contrato, porque está muito perto disso, né? Mas ainda não está fechado. Você sabe que eu ouvi um torcedor corintiano postando nas redes sociais nas últimas horas e de certa maneira eu até concordo. Ele falou, faz 3 meses que falta pouco. Porque a gente tá, assim, por mais que a gente esteja acompanhando essa novela e vez ou outra a gente tenha esse tipo de informação, ou vinda do Memphis, ou vinda do Corinthians, chegamos num denominador, hein? Diminuiu a distância do que um oferecia, do que o outro queria, tá caminhando, falta pouco. Mas esse falta pouco já faz muito tempo, desde antes da Copa. Agora parece que a coisa realmente está caminhando, depois dele ter voltado para o Brasil, desembarcado em Guarulhos na terça-feira, feito exames num hospital aqui da capital. Ontem ele passou por uma nova bateria de exames, por avaliações físicas no CT. Os últimos ajustes finalmente foram acertados, falta a caneta no papel, que é o que interessa. Para hoje ele está fora, ele tem uma possibilidade de estar na Neoquímica Arena, mas ali num camarote, na arquibancada. O cenário ideal para o torcedor seria ter o Memphis Depay já para dar aquele tchau, como quem diz, já está tudo certo, já estou anunciado e na Libertadores, quem sabe, se precisar eu estou aí. Mas nem se sabe como ele está fisicamente para saber se ele vai poder ser relacionado ou não para o final de semana, jogo do Brasileiro. A tendência, o melhor dos cenários é assinar o contrato hoje, tá na Neoquímica Arena para ter esse primeiro contato com o torcedor depois da renovação e poder ser relacionado já para o mata-mata da Libertadores. Nós estamos em agosto, né? Tô certo? Isso, é isso mesmo? Dia 6 de agosto. Agosto. Agosto é o mês 8. Mês 8. O Memphis Depay esse ano fez pelo Corinthians 14 partidas, tá? Dividindo por 8, lembrando que a temporada começou em janeiro mesmo, né? Dividindo por 8 não dá 2 partidas por mês, certo? Porque se a gente dividir 7, vai dar 2, né? Então,
Enfim, essa matemática eu consigo fazer ainda. Não dá 2 partidas por mês. Ele fez um gol e uma assistência. O que o Corinthians acha que esse jogador agora vai entrar lá e vai resolver? Ele pode ser mais um, só que é um mais um que olha o gasto que o Corinthians teve de janeiro a agosto. Faz a multiplicação dos salários e das despesas com o Memphis Depay eu não acho que ele tem uma contribuição boa, tá? Em 2024, 2025, ele tem uma contribuição boa. Mas essa temporada, e o Corinthians só vai assinar, e é por isso, Vini, que a gente está falando, agora tá perto, agora só vai conseguir assinar agora, porque ele foi à Copa do Mundo e ele e a seleção dele, eles foram, assim, muito mal. Então o mercado não se abriu para ele, porque se ele tivesse ido bem em 3, 4 partidas da Holanda na Copa do Mundo, esse mercado ia se abrir, ele não ia precisar aceitar redução salarial. O que eu tenho de informação é de que chegou pouca coisa. Chegou Turquia, chegou Catar. Turquia, times de meio de tabela. Catar, clubes da segunda divisão. Então, financeiramente, até chegou coisa legal. Mas em termos de projeto esportivo, não chegou nada muito interessante. O que é um ponto positivo, né, Vini? Porque também o jogador poderia querer só saber do dinheiro. Acho que é um ponto positivo. Ele tem interesse no projeto, no projeto esportivo. Mas, assim, não vai mudar imediatamente. Eu acho que a gente sabe que ele tem qualidade e, de repente, ele pode reencontrar o futebol que ele apresentou em 24 e 25, que contribui para o Corinthians, tá? Acho que por isso tanto esforço para renovar o contrato. Que contribui para o Corinthians, mas não vai ser imediatamente. Não vai ser. Não espere que o Memphis Depay, voltando num jogo eliminatório de Libertadores, vá resolver. Pode acontecer, nós estamos falando de um jogador de qualidade técnica muito elevada, mas o natural, pelo retrospecto mais curto, é que não aconteça. Corinthians e Inter hoje à noite pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter com uma grande vantagem fez 2-0 no primeiro jogo, não vai contar com o volante Vijagra, logo mais está fora, teve dores na coxa, vai com 3 zagueiros, essa é a possível formação de Pesolano e terá Matheus Cunha no gol. O Rocher fez uma cirurgia na coluna, o Antony vai para a reserva e Matheus Cunha vai ganhar sequência. Embora a volta do Inter depois da parada não seja uma volta que dê para dizer, é uma volta boa, as 2 últimas partidas do Inter foram boas mesmo. Com uma estratégia específica, né? Um pouco mais reativo, sim. O Inter se aproveitando, né, de que deu certo contra o Flamengo, fez isso contra o Corinthians e agora vai para esse jogo da volta pelas oitavas da Copa do Brasil.